Olá, empresários e empreendedores de Curionópolis, da região e do mundo. Olá, família CAC. Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast da Associação Comercial. E olha, se você gosta de estar antenado em todas as novidades do mundo dos negócios, então esse é o seu lugar. Aqui nós trazemos sempre informações que trazem um efeito muito positivo para o seu empreendimento, aquelas histórias inspiradoras, maravilhosas e, claro, um conteúdo transformador. E olha, eu peço logo você que nos acompanhe nas nossas redes sociais. Também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todos os episódios do nosso ACACcast. E por falar em episódio, nesse nós vamos estar tratando de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico do município através da área de suprimento, né? E por falar em suprimento, eu tenho um prazer de receber aqui conosco para esse podcast muito especial do ACACcast. Ele é Elbert Lopes, ele que é diretor de suprimentos do Corredor Norte da Vale. É um prazer muito grande te receber aqui, Elbert. Eu quero já abrir o microfone para você, para esse nosso bate-papo muito legal, para você se apresentar para o nosso público muito especial e também, claro, contar um pouco da tua trajetória, como foi chegar até aqui, a diretor de suprimentos do Corredor Norte. Seja bem-vindo, querido Elbert. Olá, Daniel. Muito bom dia. Prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Primeiro, muito obrigado pela acolhida. Sou sempre muito bem recebido aqui na CAC. Tenho um carinho muito grande pela cidade de Curionópolis. E estar aqui com vocês hoje é uma oportunidade única para a gente falar um pouco dos nossos trabalhos, dos nossos planos aqui para a região, para a cidade de Curionópolis. Bom, me apresentando, eu sou o Elbert, pai orgulhoso do Theo e da Sofia, marido da Cláudia. Estou na Vale na minha segunda passagem, já há 16 anos. Comecei a minha carreira na área de saneamento básico, trabalhei na Sabesp em São Paulo. Olha. Comecei aos 14 anos de idade, trabalhei muitos anos, depois eu passei pela área de fertilizantes, passei pela área de ferrovias, trabalhei na MRS. Tive uma oportunidade na Vale, logo no início da minha carreira, também fui comprador aqui, passei por diversas áreas de suprimentos. Fiquei 5 anos fora da Vale como responsável pela área de suprimentos da VLI, também ferrovia, uma empresa muito importante aqui na nossa região. E há 4 anos eu voltei para a Vale, né? E nos últimos 3 anos estou responsável pela área de suprimentos aqui do Corredor Norte. Uma posição que me orgulha muito, uma posição que me dá muita oportunidade de estar em contato com o mercado fornecedor e de poder fazer trabalhos como esses que a gente está se propondo a fazer aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Daniel. Nós que agradecemos aqui, é um prazer receber aqui. A gente vai bater um papo aqui, falar sobre a questão do desenvolvimento econômico, né, do nosso município de Curionópolis, sobre essa área muito importante, que é a área de suprimento, responsável por compra, né, que é o que nos interessa muito, né? É isso aí. Mas a gente queria entender um pouco, para as pessoas que nos assistem, Elbert, fale um pouco sobre a área de suprimento, na prática, como é que funciona esse departamento tão importante de uma mineradora como a Vale. Obrigado pela oportunidade, Daniel. Como em qualquer grande empresa, como qualquer empresa aí no nosso mercado, a área de suprimentos ela é responsável fundamentalmente por garantir o suprimento, o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços para o funcionamento da empresa. Então essa é a nossa atividade principal. A gente é reconhecido por colocar tudo que a empresa precisa a tempo e a hora, com custo e qualidade, para que as nossas atividades sejam realizadas. Então quando a gente fala aqui na Vale, a gente está falando desde os insumos básicos, combustíveis, os equipamentos, os caminhões fora de estrada, os insumos como correias transportadoras, os pneus e também todos os serviços, obras, manutenção, tudo aquilo que é relacionado à operação da mineração e da logística na Vale. Esse é o nosso papel aqui enquanto suprimentos. Muito importante realmente, né? Tem papel preponderante no desenvolvimento. E por falar em desenvolvimento, né, Elbert, como é que você poderia nos falar sobre a questão do impacto econômico, né, no município de Curionópolis, né, referente à área de suprimentos da Vale? Tá, Daniel, primeiro começando a falar um pouco mais abrangente, de forma abrangente, né? O nosso papel depende fundamentalmente do relacionamento com o mercado, com os fornecedores. Então a gente não faz nada sozinho aqui. A gente precisa de vocês, fornecedores, que estão no dia a dia nos atendendo, dedicando as suas empresas e seus negócios para o atendimento das nossas necessidades. Então a área de suprimentos ela tem esse papel fundamental de fazer a conexão das nossas demandas internas, das nossas operações, da nossa área de projetos, com o que o mercado, as empresas que estão no nosso entorno podem nos oferecer. Quando a gente traz aqui especificamente para a cidade de Curionópolis, nós vemos aqui uma grande oportunidade, Daniel. A gente já tem feito esse trabalho em algumas outras cidades da região, nós já começamos há algum tempo, agora a gente vai começar um pouco mais forte aqui também em Curionópolis. E o que a gente percebe? Que devido às necessidades da região, a gente vinha trazendo muitas empresas, muitos fornecedores que não tinham base na região.
pelo desenvolvimento, pela necessidade, pela tecnologia que às vezes nós não encontrávamos aqui. Mas a Vale tem um compromisso muito forte, muito sério, que é com a sociedade, que é ajudar no desenvolvimento da sociedade, das comunidades e das cidades onde ela atua. E a nossa parte, como suprimentos, é ajudar no desenvolvimento dessa cadeia de fornecedores. E o ajudar não é simplesmente comprar. O ajudar é todo o processo de desenvolvimento, desde ajudar o fornecedor no cadastro dele da empresa, até no final, quando ele está ali executando o serviço ou entregando o material que a Vale compra. E quando você fala em potencializar, em desenvolver exatamente essa cadeia de fornecedores, isso passa também, eu creio, né, com uma dos grandes gargalos que principalmente a associação comercial encontra, que é exatamente se conectar com essas empresas que são contratadas da Vale, né, para que elas também siga o exemplo da mineradora Vale e possa também comprar insumos, produtos e a contratação também de mão de obra local. Eu te pergunto, Elbert, quais são as ações, né, que a área de suprimento da Vale tem feito em relação a essas empresas contratadas, para que elas estejam mais presentes no comércio local, se conectando com esses fornecedores e, obviamente, estreitando a relação com a associação comercial. Quais são as diretrizes que, digamos assim, o suprimento está fazendo em relação a essa pauta? Legal, Daniel, muito obrigado pela oportunidade. Nós temos uma visão muito clara e uma orientação muito direta para os nossos parceiros. Em todas as localidades que nós atuamos, e não é um privilégio de Curionópolis, nós passamos orientações expressas para os nossos fornecedores, para os nossos parceiros, para que desenvolvam, nos ajudem no trabalho de desenvolvimento das comunidades locais. O desenvolvimento passa por formação de mão de obra, pelo fomento ao comércio local, pela criação de oportunidades de crescimento e desenvolvimento para as pessoas e para as empresas das localidades. Então, quando a gente traz uma empresa que não é daquela região, nós estabelecemos um compromisso firme com elas, às vezes até em contrato, né, para que haja esse fomento à economia local. Porque se a empresa não tiver essa mesma orientação, não tiver esse mesmo objetivo, essa empresa não vai ter sucesso no nosso trabalho. Porque a gente tem essa intencionalidade e quem estiver conosco tem que ter essa intencionalidade também. E nós, como suprimentos, cobramos isso fortemente, temos agendas importantes com os nossos fornecedores chaves para que haja essa oportunidade, esse desenvolvimento para a localidade. Elbert, eu vejo assim, com muita atenção essa relação, né, das contratadas especificamente, e eu tenho observado que de um tempo para cá a Vale tem intensificado bastante essa relação, essa aproximação ainda maior, né? Eu te pergunto, dentro da tua visão, quais são os principais desafios, né, para a participação das empresas locais como fornecedor para o projeto Serra Leste especificamente? Tá. Daniel, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desmistificar um pouco algo que a gente escuta muito. Eu, pessoalmente, estou aqui há 3 anos, mas as pessoas que estão aqui há mais tempo nos contam um pouco disso, né? Que durante muito tempo a Vale foi vista como uma empresa quase que inacessível. Sim. As empresas locais diziam o seguinte: não, a Vale é muito grande, eu não posso fornecer para a Vale, eu não tenho porte, eu não tenho tamanho para fornecer para a Vale. A forma de pagamento da Vale não me atende, as cobranças, as exigências da Vale em saúde e segurança, às vezes eu não posso atender. E eu gostaria então de aproveitar essa oportunidade, Daniel, para tentar desmistificar um pouco isso. Primeiro, não existe empresa grande e empresa pequena para a gente. Tá? No nosso portfólio de compras, a gente compra desde empresas que fornecem pequenos contratos, pequenos serviços, até as grandes empresas, as grandes construtores, etc., com quem a gente fecha os contratos bilionários, que às vezes exigem recursos, né? Tem também os fornecedores internacionais, às vezes a gente não consegue comprar tudo aqui no Brasil, a gente precisa trazer de fora. Sim. Então, a gente tem essa gama completa. Quando a gente chega em localidades como Curionópolis, como a nossa região aqui, a gente percebe que tem uma carência, às vezes, de conhecimento. Então, esse nosso trabalho, ele começa, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, ele começa bem no básico, desde o cadastro do fornecedor, né? Eu vou dar um outro número para você e para os nossos espectadores aqui. A Vale tem hoje aqui em Curionópolis apenas 73 fornecedores, 73 CNPJs cadastrados. 73. A gente acha que é pouco, Daniel. Pelo que a gente já conseguiu mapear da cidade, a gente acha que pode aumentar esse número. E temos um outro ponto. Desses 73, são aproximadamente 20 que estão com seus cadastros ativos, que estão aptos a participar de processo da Vale. Uma outra coisa importante, esclarecimento. Todos os nossos processos são feitos de forma eletrônica. Então, os convites, o recebimento de propostas, as negociações, são todas feitas em plataformas eletrônicas, de modo que os fornecedores precisam estar aptos nessas plataformas. Então, quando a gente fala que começa pelo cadastro do trabalho, é porque muitas vezes as empresas não estão cadastradas, então elas não têm a chance de receber convites, ou às vezes estão cadastradas, acham que estão tudo bem, que está tudo bem, mas acabam não recebendo porque tem alguma restrição cadastral, seja um documento desatualizado, seja uma informação incompleta.
Tá certo? Então, o nosso trabalho, a nossa intencionalidade aqui com vocês vai começar desde o cadastro, tá? Para a gente poder garantir que as empresas estejam aptas e depois ao longo de todo o processo de contratação, passando pelo recebimento de propostas, apoio na elaboração de propostas, explicações, processo que exige visitas técnicas. A gente acompanha as empresas para que elas possam entender como é que funciona a dinâmica da Vale e durante o processo de negociação, obviamente, a gente vai buscar aquelas condições que se adequem à necessidade de cada perfil de fornecedor. Elbert, sem sombra de dúvida, o projeto Serra Leste é um dos projetos minerais mais relevantes do município de Curionópolis, ativo, né? Então, para nós, a gente trata sempre de forma muito especial o projeto Serra Leste. Os números de 73 fornecedores locais cadastrados já dentro do banco de fornecedores do Vale, para nós é muito importante também. E eu te pergunto, esses 73 CNPJs locais, né, eles já são fruto de uma parceria importante do suprimento e associação comercial? De que forma você também avalia essa importância de parceria entre suprimentos e a CAC? Daniel, mais uma vez, né? Não é à toa que estamos aqui, não é à toa que a gente tem buscado vocês para poder fortalecer essa parceria. Primeiro é importante dizer, esse trabalho não começou hoje, esse trabalho não começou há 3 anos. A Vale já vem conduzindo essa relação com o município de Curionópolis e com a associação comercial há bastante tempo. Tá? O que a gente pretende fazer agora é intensificar com algumas ferramentas, com algumas metodologias que nós já testamos em outros lugares e que funcionaram e que aqui a gente tem certeza que vai dar certo. E uma atividade e uma ação-chave para que esse nosso objetivo seja alcançado é essa parceria com a associação. Tá? Então nós acreditamos muito no trabalho da CAC, a gente vê a CAC como uma parceira de primeira hora para esse desenvolvimento, porque vocês têm acesso às empresas locais, vocês têm a capilaridade que a gente ainda não tem, vocês conseguem nos ajudar na identificação dos potenciais parceiros, para que eles possam nos atender. Às vezes, na nossa avaliação, a gente consegue identificar apenas 1 ou 2 possibilidades de fornecimento de uma determinada empresa para a Vale. E vocês podem nos ajudar, junto com eles, a identificar outras possibilidades. Às vezes temos fornecedores que podem atuar em diferentes categorias de compras. Tá? Então, a gente vê a associação como uma chave, um fator-chave para esse nosso sucesso. Gostaríamos muito de continuar contando com esse apoio de vocês e, de nossa parte, conte conosco também para que todas as ações da associação surtam o efeito desejado. Elbert, e na sua visão, o que você acha que ainda pode melhorar, né, para a gente poder fortalecer ainda mais essa parceria, que é uma parceria já bem longínqua, né? Nós temos trabalhado com a Vale trabalhado conosco desde 2018, tem sido parceiro importante, foram muitas ações feitas em conjunto, né? Então, isso valida as ações da associação comercial e fortalece essa parceria. De que forma você avalia e que podemos melhorar ainda mais para alcançarmos o nosso objetivo, que é, claro, a capacitação e o preparo do nosso empresariado local para poder fornecer não só Vale, mas também para as outras demais empresas. Daniel, além de todos os interesses que nós já citamos aqui, é importante dizer que a Vale também é associada da ACAC. Sim. Então a gente incentiva as empresas que ainda não são, que também sejam, para que juntos formemos uma associação ainda mais forte. A gente gosta muito de trabalhar com metas e com planos, né, Daniel? Então, para a gente, a forma ideal de trabalhar passa por ter um planejamento e por definirmos quais os nossos objetivos conjuntos. Tá? Então a gente já tem conversado sobre isso, acho importante dividir aqui com os nossos espectadores. Nós desenvolvemos um plano de trabalho, né, que nós estamos aí refinando com vocês, para que este plano de trabalho seja o nosso guia, o nosso norte. Quais são as principais ações que nós vamos fazer? Então, já citei algumas aqui, eu vou repetir. Né? Trabalhar intencionalmente no desenvolvimento de fornecedores. O que significa isso, Daniel? Se necessário, nós vamos lá pegar na mão, explicar, mostrar como funciona, fazer um cadastro. A gente senta com o fornecedor, nós teremos plantões aqui na associação para que as empresas possam vir aqui e trazerem a sua documentação e a gente ajude. Não é nada complicado, tá, Daniel? Esse é um outro também paradigma que a gente precisa quebrar. No passado era muito complicado, sim, nós conhecemos as histórias. A Vale tinha uma exigência muito grande de documentos que, na verdade, não eram necessários para as atividades que seriam realizadas e hoje a gente simplificou bastante esse processo de cadastro, graças ao trabalho de diversos colegas de suprimentos que nos ajudaram nessa evolução, nessa simplificação. Durante a elaboração das propostas, a gente pode auxiliar, orientando como preencher as planilhas e etc. Tá? O trabalho aqui com a associação do desenvolvimento, ele tem que ser amplo, Daniel. Ele tem que ser além das nossas necessidades iniciais, é assim que a gente acredita. A gente gostaria de ter um mercado fornecedor aqui maior do que a nossa necessidade. Porque o que vai acontecer? A gente viu isso já acontecer em outras localidades. A gente começa a ter empresas mais fortes, isso vira um círculo virtuoso e a gente pode, inclusive, expandir as fronteiras. Nós já temos hoje casos de empresas que levam pessoas daqui de Curionópolis para trabalhar em outros municípios da região.
Antes era só o contrário. Hoje nós já temos esse fluxo de pessoas de Curionópolis saindo para trabalhar em outras localidades. Então, por que a gente não pode aumentar isso também? Por que a gente não pode dar a oportunidade para que as empresas de Curionópolis também trabalhem em outras localidades? Assim como outras cidades também têm essa oportunidade com a Vale. Então, nesse plano de trabalho, Daniel, nós gostaríamos de ter objetivos claros, né? De quantidade de fornecedores, participação em processos, aumentar a competitividade. É claro que os nossos processos são concorrenciais, então a gente não pode garantir que as empresas serão as vencedoras das concorrências. Mas o nosso papel aqui como suprimentos é estabelecer as condições e dar a condição para que essas empresas estejam aptas e sejam competitivas nos nossos processos. E para a gente, a associação tem um papel muito importante nisso. Sem sombra de dúvida, a gente sente na prática mesmo, né, que os processos foram simplificados com isso, gerou uma aproximação ainda maior desses comerciantes locais com o suprimento Vale também. Outras ideias também que foram implementadas do suprimento, essa aproximação, essas visitas, né? Os nossos cafés com negócio já estão gerando resultados direto também de aproximação. Então, nós observamos isso com muita alegria em ver essa aproximação do suprimento ainda mais próximo, porque o que fica, Elbert, é que não só há um preparo para esses comerciantes locais, esses empresários locais forneceram para a empresa Vale, mas também deixa-se um legado aqui para que eles estejam aptos para fornecer para as demais empresas, né? E isso é muito interessante, muito fruto dessa parceria que nós agradecemos demais. Elbert, agora olhando aqui para o futuro próximo, os próximos anos, quais são as perspectivas, quais são os projetos, o que o suprimento planeja já para implementar para 2026 e isso aí para os anos vindouros também, querido? Obrigado, Daniel. Primeiro falando pela Vale, né? A Vale, ela tem projetos muito auspiciosos aqui para o Corredor Norte, né? O programa Novo Carajás, que já é uma realidade, né? Ele traz aí um programa de investimentos de 70 bilhões de reais nos próximos 5 anos, até 2030, né? E provavelmente a gente continue ainda com novos investimentos e outros podem surgir que ainda não estão mapeados, né? Muito focados nos nossos negócios principais, minério de ferro, níquel e cobre. O que é importante dizer? A Vale está aqui para ficar, Daniel. A Vale não está aqui de passagem. A nossa mina aqui de Curionópolis, né? A nossa operação de Serra Leste, ela tem um pouco mais de 10 anos de operação. E nós temos certeza que ela terá ainda muitas décadas, para não dizer séculos de operação. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente quer que seja feito na forma de legado. O que a gente está construindo aqui tem que ficar para a cidade, para a região, para as nossas operações e para o país. Então, a gente não quer fazer um trabalho que daqui a 1 ano, 2 anos ele se perca. A gente não quer fazer um trabalho que daqui a pouco a gente não consiga mais identificar o resultado que ele está trazendo. Porque a gente vai ficar aqui, nós estaremos aqui. Então, para a gente ter um mercado fornecedor, ter uma sociedade, ter uma economia forte na região, é fundamental para o sucesso dos nossos negócios. Então, falando como suprimentos, né, para responder a sua pergunta, esse é o nosso papel, fomentar esse mercado e dar esse arcabouço de fornecimento para que a empresa, sempre que precisar, tenha a demanda aqui, tenha a oferta aqui à sua disposição para atender a sua demanda. E aí tem um ponto que eu queria aproveitar também a sua pergunta, Daniel, já falando também no papel de suprimentos para esse futuro, né, que a gente está fazendo uma abordagem um pouco diferenciada com as empresas que não são locais, mas que estão vindo para cá e também, assim como a gente, querem se estabelecer aqui, para que elas possam de fato fincar raízes aqui. A gente quer que as empresas que eventualmente não sejam oriundas aqui de Curionópolis, oriundas da região, mas que elas estejam aqui e sejam reconhecidas como se fossem. Que vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar oportunidades de negócio, oportunidades profissionais para as pessoas que aqui estão. Então, esse vai ser uma das chaves do nosso trabalho nos próximos anos, para que a gente crie um grupo de fornecedores, um grupo de empresários forte, para que possa nos atender nas nossas demandas crescentes e, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Sem sombra de dúvida. Curionópolis é um município mineral, um potencial mineral absurdo, gigantesco, né? E precisamos também desenvolver essa mentalidade. Isso passa muito também por esses apoios, essas ações que, obviamente, o suprimento tem feito e tem feito, né, de forma muito bacana. Elbert, querido, para encerrarmos, eu queria aqui que você deixasse aqui uma palavra para os nossos comerciantes locais, para os nossos empresários locais, né? E deixar aqui o espaço também aqui para as suas palavras finais, querido. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Antes de encerrar, eu queria deixar uma outra mensagem que nós não abordamos aqui ao longo da nossa conversa, mas que para a gente também tem um valor muito importante, que é o que nós chamamos de investimento social, Daniel. Sim. A Vale entende que para ter a capacidade de operar e de realmente se estabelecer nas regiões em que ela está, ela precisa se conectar fortemente com a sociedade.
eu gostaria de destacar em especial um programa que nós temos com os nossos parceiros, que é o programa Partilhar, através do qual as empresas contratadas pela Vale fazem investimentos sociais nas regiões em projetos que são previamente definidos, priorizados e elencados pelas cidades, pelas localidades, pelas comunidades, os bairros e regiões em que a Vale atua, nos dizem quais são as principais necessidades e a gente, através dos nossos fornecedores, direciona esforços para que isso aconteça. Tá? Nós temos ótimos exemplos aqui em Curionópolis, né? Quem tiver interesse pode nos procurar, pode procurar a associação aqui. Quem tiver algum projeto também que queira colocar aqui na nossa relação para que a gente possa eventualmente estudar e poder ajudá-los na implantação do projeto, isso para a gente tem um valor tão grande quanto o que nós estamos falando aqui de fortalecer esse mercado fornecedor local. O investimento social, a conexão com a sociedade, melhorar a vida das pessoas, fazer isso juntos, isso é um dos valores fundamentais da Vale. Tá? Que legal. E para a nossa comunidade fornecedora aqui de Curionópolis, queria aproveitar o ensejo e me dirigir diretamente a você, fornecedor ou potencial fornecedor da Vale, que porventura queira conhecer um pouco mais o nosso trabalho, que porventura queira conhecer, que a gente conheça melhor a sua empresa, por favor, nos procure aqui na associação. Nosso time estará aqui regularmente para poder receber, ajudar em todo esse processo, porque para a gente é fundamental ter você, empresário local, trabalhando aqui para a gente. Para a gente é fundamental entender as suas necessidades para que a gente possa ajudá-los, porque assim vocês vão nos ajudar nas nossas necessidades. Daniel, essa relação para a gente ela é inseparável, ela é inegociável. Não tem como a gente ter uma relação, contar com o mercado fornecedor se não for através de uma relação saudável. Então, para a gente é importante também conhecer as necessidades. A Vale tem uma flexibilidade muito grande hoje para adequar os seus processos, né, em termos de formas de pagamento, as formas de medição, a divisão de escopos contratados, para que a gente possa identificar as oportunidades. Né? Às vezes a gente também não contrata diretamente, a gente subcontrata, né, através das nossas empresas parceiras, com quem a gente tem feito esse trabalho também. Então a gente direciona também as empresas locais para que não sejam apenas fornecedores diretos da Vale, mas que possam também trabalhar com os nossos parceiros, de modo que esse ecossistema vai se alimentando e vai crescendo. Tá? Então, deixo aqui mais uma vez o convite. Estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Alguns que a gente vai procurar, que nós já temos aqui o nosso mapeamento, né, Daniel? Exatamente. Gostaria de pedir que nos abram as portas, que nos recebam, para que a gente possa estabelecer essa nossa relação. Temos uma equipe dedicada que fica aqui em Curionópolis, né? Hoje representada pela Nayane, que é a nossa analista local, pelo Iveson, que é o gerente da região. Então, eles e toda a nossa equipe estará à disposição para poder recebê-los e fazer esse trabalho de desenvolvimento que tanto nós queremos, que tenho certeza que vai ser bom, tanto para a Vale quanto para a cidade de Curionópolis. Olha, eu quero aqui agradecer a participação do nosso amigo Elbert Lopes, né, do nosso ACACcast, trazendo informações esclarecedoras muito importantes, né? Então, nosso agradecimento ao Elbert e toda a sua equipe, né, de suprimento, tem feito um trabalho realmente assim muito especial. Nosso agradecimento, querido Elbert. E a você que nos acompanhou até aqui, também te agradecemos pela audiência e pela paciência, tá bom? Pedir a você que nos acompanhe nas redes sociais também. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva ali, ative as notificações para você não perder nenhum episódio do ACACcast, podcast feito para você que faz a diferença. Até o nosso próximo episódio.